Oi gente, a paz do Senhor, voltei aqui com mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de falar em línguas. Eu sei que as pessoas procuram muito sobre esse assunto aqui na internet, porque realmente é um dom que muitas pessoas querem ter, que buscam, que almejam. Então eu vou contar um pouco para vocês sobre a minha experiência do falar em línguas, que já é um dom que eu tenho há muitos anos. E eu vou contar para vocês agora um pouquinho dessa minha experiência. Vamos lá. Então, gente, o dom de línguas foi assim o primeiro dom espiritual que eu recebi da parte do Senhor. Foi algo assim muito incrível. E eu lembro que nessa época, foi logo no início que eu comecei a caminhar com Cristo de verdade, que eu resolvi firmar um compromisso com Deus, porque eu ia para a igreja na adolescência, mas eu não tinha compromisso nenhum com Cristo. Eu só ia por ir mesmo. Mas chegou um dia que eu tive um encontro real com Deus, que o Espírito Santo passou a habitar em mim. E ali eu comecei a ter sede, a ter fome de buscar a presença dele. Era o início de tudo, era o primeiro amor. Então eu queria estar próxima de Deus. E aí eu comecei a pesquisar, como ser batizada com o Espírito Santo, como receber o batismo. E algo que eu me lembro que me chamou bastante atenção é que eu li em algum lugar, não lembro onde foi, que você precisava desejar muito aquilo, que você precisava ter sede, ter fome e desejar aquilo de todo o seu coração, de todo o seu ser. E foi que eu comecei a buscar a Deus com mais intensidade ainda, porque eu queria muito aquele dom. Na época, a pessoa que me liderava, isso foi em 2012, era uma irmã que ela era muito cheia de Deus. Eu via muito Deus na vida dela. E eu achava linda, ela falava em línguas e ela dançava. E era uma coisa assim que passava uma verdade, passava uma leveza, me transmitia algo muito bom. E aí eu olhava pra ela e queria também ser daquele jeito, que Deus me usasse daquela forma. Eu comecei a desejar ser mais íntima de Deus por conta dela, da vida dela. Era uma pessoa que incentivava muita gente a orar, a jejuar, a buscar a Deus ali, o grupo que ela liderava. E eu comecei a fazer isso. Lia muita Bíblia, orava muito, jejuava muito. E eu pedia todos os dias, Deus, eu quero esse dom. Eu quero muito esse dom, por favor, me dá esse dom. Aí eu lembro que não levou muito tempo, eu ainda não tinha descido as águas. Eu desci as águas depois. Eu lembro exatamente, gente, foi uma coisa assim muito incrível. Que eu fui dormir um certo dia e eu fazia parte de um grupo de coreografia na época que era assim, fogo, fogo, fogo ardente mesmo, porque a pessoa que liderava, que era essa irmã, ela era muito cheia de Deus, ela colocava o grupo todo para buscar. E o grupo de dança tinha uma vida assim muito consagrada, tanto que todo lugar que a gente ia apresentar, as pessoas sentiam que tinha algo diferente em nós, tinha algo especial. E era isso, era a busca por Cristo que nós tínhamos, era uma atuação assim tremenda do Espírito Santo de Deus, e a gente saía muito para dançar por conta disso. Então eu lembro que um certo dia eu fui dormir e aí no sonho eu tive a visão, dentro do sonho. Eu dançava com elas durante o período da coreografia da dança. Era uma música específica que eu não me lembro. E depois que eu terminava de dançar, eu recebi o dom de línguas e eu começava a falar em línguas no sonho. Gente, foi muito impactante. Eu comecei a falar em línguas dentro do sonho mesmo. Eu não lembro se eu abri a boca e cheguei a falar com meus próprios lábios, mas no sonho eu lembro que eu falava em línguas. E era algo que eu não conseguia me conter. Era uma presença assim muito forte, muito tremenda. E aí eu acordei falando em línguas, só que falando aqui, não com a minha boca, mas falando aqui na minha mente. E aquelas línguas ficaram aqui. E depois de alguns dias a gente teve uma apresentação realmente de dança. E depois que terminou a apresentação, gente, exatamente do jeito que eu vi no sonho, exatamente do jeito que eu vi na visão ali no sonho, aconteceu. A gente dançava e assim que terminou a dança, eu não consegui me conter. Foi uma presença assim imensa que eu sentia ali naquele momento que eu não conseguia conter de tanta alegria, de tanta felicidade. E eu me tremia toda. E eu comecei a falar em línguas e exatamente as línguas que eu falava no sonho, eu falei nesse dia. Aconteceu igualzinho, gente, não teve assim nada diferente. E foi algo assim muito forte. E a partir desse dia que eu recebi o dom de línguas, muita coisa mudou. E era um dom que eu confesso que eu possuo já esse dom há mais de 8 anos. Só que eu não sabia, assim, como utilizar. Porque as línguas estranhas não é um dom que você vai utilizar só eventualmente. Não, você pode utilizar em momentos específicos que você precisa. E como assim você pode usar o dom de línguas em momentos que você precisa? Gente, deixa eu contar pra vocês que eu já saí de crises de ansiedade usando o dom de línguas. Eu vou falar isso aqui em um outro vídeo pra isso não ficar muito longo. Mas o dom de línguas me ajudou a sair de crises de ansiedade. E eu tenho certeza que assim como funciona pra mim, pode funcionar pra você também. E isso eu aprendi faz pouco tempo com o meu pastor. Ele me ensinou, na verdade, ele me ensinou na prática. Ele não chegou pra mim e falou. Eu vi
o pastor fazendo, e aí ele falou um pouquinho sobre isso, eu falei, então eu posso utilizar o dom de línguas dessa forma aqui, e assim eu comecei a ter mais profundidade com Deus, quando eu comecei a orar em línguas. Como assim mais profundidade com Deus? Eu comecei a ter assim mais revelações de Deus. Deus começou a falar comigo de uma forma assim mais audível também, que eu já falei aqui no vídeo sobre o jejum, mas o falar em línguas também fez parte disso. Então é um dom assim que eu recomendo que você busque o dom, porque é como eu falei pra vocês, não é um dom que você vai usar ocasionalmente ali na igreja pra falar ali na frente de outras pessoas. Eu particularmente uso mais o dom de línguas quando eu estou no secreto, no meu secreto com Deus, na minha oração secreta. Em público acontece, mas assim, eu uso mais no secreto, e que você deve buscar, e se você tem esse desejo no seu coração, busque mesmo, porque Deus vai te dar. Mas você precisa colocar toda a intensidade, toda a sua força na busca, para que Deus possa te conceder esse dom, e tenha certeza que ele vai ser extremamente útil na sua vida e que muita coisa vai mudar quando você tiver esse dom, tenha certeza disso. E aí esse vídeo eu dei uma resumida para não ficar muito complexo, foi só aqui explicando como eu recebi o dom de línguas, mas eu vou fazer outros vídeos falando para vocês sobre esse assunto que é bem extenso, então vocês vão entender aí um pouco mais sobre o falar em línguas, que eu não tenho nem como gravar agora por conta do horário que eu tô gravando esse vídeo já à noite. Eu preciso ir, porque eu tenho coisa para fazer no dia de amanhã. Mas vocês vão entender, gente. Eu vou falar um pouco mais, me aprofundar mais, para que vocês tenham mais sede de buscar o falar em línguas, que é um dom muito importante e muito lindo. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com mais alguém ou com várias pessoas que querem aí, que almejam ter esse dom, que gostam de ouvir experiências sobrenaturais. Tchau, tchau, até o próximo vídeo e a paz do Senhor.